que está no livro de Lucas. Amém. No livro de Lucas, capítulo 18, vai dizer sobre o comportamento de duas igrejas. Vai dizer sobre o comportamento de duas pessoas. Vai dizer sobre o comportamento daqueles que vão para o céu e vai dizer sobre o comportamento daqueles que não vão para o céu. E também vai dizer um pouco do meu testemunho. Começa no versículo 9, 18, 9. Jesus também contou esta parábola para os que acham que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Ou seja, 2 pessoas pecadoras. 2 pessoas que foram ao templo, que vão na casa de Deus buscando a libertação, a salvação, buscando a vida eterna, buscando chamar a atenção de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que há apenas um destino, que é a vida eterna, que é com Cristo Jesus. E no versículo 11 diz assim: o fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Versículo 13: mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Glória a Deus. Aqui me lembra muito bem de um comportamento que eu tive há 4 anos atrás. Porque aqueles que se acham bons demais, como está no livro de Mateus 9, versículos 12 e 13, lá vai dizer: aqueles que se acham bons demais não precisam de um médico. Deus veio para buscar os pecadores, os que são doentes. Deus veio para buscar esses 2 tipos de pessoas. Mas nós estamos entendendo bem aqui que um queria se engrandecer demais. Ele quer mostrar tudo aquilo que ele não faz, só que pelo contrário, tudo aquilo que ele falou que ele não faz é o que ele faz. Agora o outro chegou com a sua humildade, ele não levantava a cabeça, em profundo arrependimento ele batia no peito e dizia: eu sou um pecador. Então, quando eu fui fazer uma análise na minha vida, quando eu percebi que eu ia morrer, ia para o inferno, e eu não tinha nenhuma chance a não ser Deus, este comportamento aqui foi o que eu tive há 4 anos atrás. Eu me humilhei diante de Deus, eu me ajoelhei e em lágrimas, durante horas, eu pedi perdão para Deus, eu pedi o socorro para Deus, eu reconheci que eu era pecador, que eu era um enfermo, que eu era um doente espiritualmente e que eu precisava ser curado, eu precisava ser liberto. Então esta mensagem aqui diz um pouco de uma oração que eu fiz lá atrás. Nós sabemos muito bem que nós somos pecadores e a nossa única chance é este exemplo aqui. O cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tenha pena de mim, pois sou pecador. Este é um exemplo que eu tenho levado na minha vida. Há muitos anos agora, tem 4 anos que eu estou liberto. Este aqui é o comportamento que um verdadeiro cristão tem que fazer. Nós sabemos que a luta é contra a carne e o nosso espírito luta contra ela. E nós devemos se esforçar ao máximo para não deixar a nossa natureza humana fazer com que a gente peque de propósito. E no livro de Provérbios 28:13, para completar essa mensagem aqui, diz assim: aqui foi o comportamento daquele que jejuava 2 vezes por semana, que orava, que fazia caridades.
quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então, Deus aqui fala, ele afirmou que aquele homem que se arrependeu e reconheceu que era pecador, ele voltou para casa em paz com Deus. Muito obrigado. Voltou em paz com Deus porque ele se humilhou, ele não se engrandeceu. Então, aqui nós estamos aprendendo a se humilhar, a orar e a se comportar de maneira que vai chamar a atenção do Senhor Jesus. Eu vou ler em 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, 14. Uma mensagem também muito maravilhosa, muito poderosa, que tem transformado a minha vida e que tem me dado um exemplo muito poderoso. Diz assim, 7,14, segunda Crônicas: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, Deus está falando aqui de apenas um tipo de cristão, ele está falando de um povo, mas é apenas uma igreja, é aquela que se comporta desse jeito aqui, ó. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. A promessa de Deus aqui é maravilhosa. Ele está dizendo aqui que aqueles que se arrepender, aqueles que pertencem a Deus de verdade, eles vivem uma vida de arrependimento. Eles vivem uma vida com o coração quebrantado, um coração humilde, que vai diante de Deus em lágrimas, em tremor, com medo de perder a salvação, porque nós sabemos que nós temos a esperança, mas nós não temos a certeza da vida eterna, porque é Ele que vai nos escolher. Então, aqueles que pertencem a Deus vão se arrepender e abandonar os seus maus caminhos, tudo aquilo que não agrada a Deus. Quando o cristão verdadeiro, quando o cristão ele quer uma vida eterna com Deus, ele vai se comportar desta maneira. Ele vai se arrepender, ele vai se humilhar na presença de Deus, e através deste comportamento ele vai passar a ter o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus vai fazer com que você não peque de propósito, deliberadamente, como nós vamos ler aqui em Hebreus mais para frente. E eu vou continuar no versículo 15. Escutarei com atenção as orações que forem feitas neste tempo. Olha que tremendo. Deus ele está falando aqui que o povo que se arrepende, o povo que pertence somente a Deus, fazer esse gesto, se arrepender genuinamente desta maneira, Deus vai escutar e vai olhar com atenção as orações que forem feitas nesta igreja. Aleluia, glória a Deus. Pois é o templo que eu escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Então, depois que eu me comportei dessa maneira, Deus tem me sustentado até aqui hoje. As lutas vêm todos os dias, porque nós vamos guerrear contra o mal, contra nós mesmos, que é o número 1. Então, Deus tem me ajudado. Eu quero continuar aqui em Lucas 7. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Com essas mensagens aqui, Deus tem me transformado. Como a pastora Ana Cristina falou, eu mal entrei aqui no meu testemunho. No que eu fazia antigamente, todo mundo sabe que quem está no mundo, quem mexe com drogas, quem rouba, quem mata, quem vai preso, tem um salário, que é a morte. Então, nós vamos ler aqui em Lucas 7, 37. Uma mensagem também muito poderosa que vai encaixar com esta que eu trouxe aqui no início.
eu vou ler do 36, Lucas 7,36, diz assim: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, e então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Esta mulher pecadora é o mundo, é a geração pecadora de hoje. É esta nova geração. Esta mulher pecadora poderia ser eu quando eu não aceitei Jesus. Agora o comportamento dela foi o quê? Ela era pecadora, mas mesmo assim ela correu atrás de Jesus. Ela foi naquela cidade, ela foi na casa do fariseu, naquele jantar, porque ela sabia que Deus tinha um poder para curar ela, para perdoar os pecados dela. E o que chama a atenção aqui era um frasco de alabastro. Eu fui pesquisar na Bíblia King James. É um frasco de alabastro, um óleo perfumado muito caro, e que para a pessoa conseguir um frasco daquele, ela deveria trabalhar mais ou menos 11 meses, quase um ano. Então ela era pecadora e aparentemente ela era pobre, porque senão ela ia levar ouros e joias para Deus. Ela só tinha este frasco e ela deu tudo o que ela tinha. Como gratidão a Deus, nós vamos entender melhor o que ela fez. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus. Este comportamento aqui é o mesmo daquele fariseu. Ele não levantava a cabeça e em prantos ele batia no peito e se arrependia e reconhecia os seus pecados. Este mesmo comportamento, a mulher pecadora, que tinha uma má fama, como eu tinha uma má fama lá no Recanto das Emas, foi aqui que quando comecei a ler a palavra de Deus, glória a Deus, eu vi o que eu fiz no passado para que Deus venha ter me transformado. Então foi este comportamento aqui. Versículo 38. E ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume nele. Eita Deus! Aqui é uma atitude. Eu não vi ainda uma atitude mais linda que leva a pessoa ao extremo de humilhação para com Deus. Uma mensagem que nos ensina como nós vamos receber o perdão de Deus. E uma vez mais que os nossos pecados são cancelados, porque Jesus Cristo ele deu um arrependimento verdadeiro, ele vai te levar para o paraíso. Então este comportamento aqui deve ser todos os dias, a todo momento, nas nossas vidas. Então, esta mensagem do arrependimento, eu trago ela na minha vida e procuro viver ela ao máximo todos os dias, porque é ela que tem me transformado. Se eu deixar de orar dessa maneira, de qualquer jeito, Deus não vai me perdoar. Eu vou estar fazendo como aquele fariseu, como aquele publicano. Ele jejuava 2 vezes por semana, ele orava horas e horas, fazia muitas coisas para Deus, mas ele não obedecia verdadeiramente a Deus. E nós sabemos que Deus quer obediência e não sacrifícios. E aqui no versículo 39 diz assim: quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela levava. Olha o pensamento desse fariseu. Ele não sabia que Jesus Cristo perdoava os pecados. Mal ele sabia, porque senão era ele quem estava prostrado aos pés de Jesus, não chamando ele por interesse só para jantar na casa dele. O que adianta a gente estar na casa de Deus com Jesus, com os braços abertos e com esse comportamento, olhando ele, perdoando as pessoas que estão se humilhando e se entregando verdadeiramente para Deus, mas este aqui não. Este aqui, ele falou: se este homem
de fato fosse um profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. Então veja o mal do ser humano, veja o mal de querer apenas que Deus ser visto por Deus. Ele aqui queria ser visto por Deus, mas ele não fez o que ela fez: se humilhar na presença de Deus, reconhecer que é pecador e se humilhar entregando tudo o que ele tinha, um perfume caro feito de alabastro. Eu vou continuar no versículo 44. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: vocês sabendo desta mulher, quando entrei você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela porém não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, o pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Este comportamento aqui foi o comportamento de Zaqueu. Subiu em cima da árvore, chamou a atenção de Jesus Cristo em arrependimento. Jesus Cristo viu ele e quis ceiar na casa dele. Este comportamento aqui foi o do ladrão da cruz, que me lembra também muito bem do meu passado. Não importava o que eu fiz naquela noite, se eu roubei, se eu usei drogas, mas eu me arrependi. Assim como nós estamos lendo aqui as Escrituras Sagradas, o meu comportamento, o meu verdadeiro sentimento de reconhecer Jesus Cristo crucificado na cruz para perdoar, para me dar mais uma chance, foi o que fez com que eu me entregasse a Ele, o reconhecimento dos meus pecados e a minha chance de morar com Ele no céu. Vou ler aqui Hebreus 12:14, para nós entendermos aqui a linha de raciocínio do arrependimento que o cristão tem que ter na vida dele, que as nossas vidas é um caminho único, que é o caminho santo, o caminho de santidade. E o que significa esse caminho de santidade, irmão Thales? Livros de Hebreus 12:14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Procurem ter paz com todos e viver uma vida santa. Quando eu entendi esta palavra, o meu coração, a minha vida se encheu mais de temor, porque eu entendi que a santificação, ela é uma vida separada do mundo, separada do mal. E uma vez que eu comecei a me separar, Deus começou a me santificar. Eu me separei de pessoas, de amigos, de drogados. Eu me separei das ruas. Eu me separei de várias coisas na televisão. Eu me separei das minhas vestes, porque antigamente eu me vestia para me mostrar o meu corpo. Eu sou todo tatuado e eu me mostrava por orgulho, querer me aparecer. Eu era um imoral. Então essa santificação aqui, ela é uma separação total do mundo. Todos aqueles que são separados vivem em santificação. Mas primeiro nós temos que receber o sangue de Jesus. Uma vez que nós recebemos o sangue de Jesus, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos libertar, e nós vamos ter o temor a Deus para não pecar de propósito deliberadamente. Então, com este temor, eu fui ler em Hebreus 10, veja o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler em Hebreus 6. A partir do momento que eu comecei a me arrepender e me humilhar na presença de Deus, Deus veio me fortalecendo, me abrindo, tirando as escamas dos meus olhos. E agora eu decidi viver uma vida separada. Hebreus 6,4 diz assim: agora, aqui é para a igreja. Esta mensagem aqui é para aqueles que andam em santidade, para aqueles que estão pregando no púlpito,
para aqueles que estão vivendo separados do mundo. Glória a Jesus. Hebreus 6, 4. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Agora, como é que eu estou aqui na casa de Deus e abandonar a fé, abandonar esta mensagem de arrependimento e de santidade? Como que eu vou me arrepender de novo? Aqui nos faz lembrar de Lúcifer. Como que ele estava na presença de Deus, como é que ele abandonou a fé e como é que ele ia se arrepender de novo? Como é que Deus ia perdoar ele de novo, sendo que ele já estava na eternidade, no céu? Não tem como. Então a palavra de Deus está nos ensinando aqui que aqueles que abandonam a fé, é impossível voltar ao arrependimento. Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Agora nós estamos entendendo o temor de Deus. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos nos esforçando, nós estamos sendo revelados pela palavra de Deus, sendo alimentados, suportando, tendo paz com todos, andando em santidade, recebendo o perdão de Jesus Cristo, e agora nós falhamos. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. Eles abandonaram a fé, eles pararam de orar, eles pararam de se santificar, eles começaram a ver outras mensagens na internet, outros pregadores, falsos cristãos. Aqui é o significado da palavra de Deus. Eles passaram a estudar e a trabalhar mais do que se ajoelhar mais, se entregar mais para Jesus. E logo então as orações deles passaram a dizer: eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou isso, eu sou aquilo. Então aqueles que se encontram aqui, eles abandonaram a fé. E aqui a palavra de Deus vai dizer: é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo. E quem não se arrepende, quem não reconhece os seus pecados, como o ladrão da cruz, aquele outro ladrão, aquele outro ladrão, porque nós sabemos que havia dois. Ele estava murmurando, falando mal de Jesus, pedindo para que Jesus, falando que se Jesus fosse o rei mesmo, ele ia descer daquela cruz e salvar eles três. Agora o outro não, o outro ele se arrependeu. Ele se arrependeu, ele reconheceu que ele era um ladrão, ele era pecador, ele reconheceu que ele merecia estar ali na cruz. Como nós hoje, nós merecemos ser crucificados com Jesus. Uma vez que nós somos crucificados com Jesus, nós vamos ser ressuscitados e viver com Ele eternamente. E naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, Jesus Cristo falou que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a importância do arrependimento. Esta é a mensagem que tem que ser pregada neste púlpito bem aqui. Como é que as pessoas vão se arrepender? Como que as pessoas vão para a eternidade? Como que elas vão ver a face de Deus, sendo que ninguém vai levar a mensagem do arrependimento para elas? Porque se eu não tivesse me arrependido, eu estaria morto, preso, cadeira de rodas, ou eu estaria naquele lugar que nós vimos muito bem no livro de Lucas, para onde o rico foi parar. Lá ele, em tormentos, ele fez um pedido para que Abraão enviasse Lázaro para molhar o dedo em uma água e molhar a ponta da língua dele, porque ele sabia que ele não poderia sair de lá, porque todos que entram não saem. Então o único pedido dele foi ter um momento de alívio. E nós sabemos que lá não vai ter alívio, é uma vida, é uma existência infernal, de lágrimas, choro, ranger de dentes, onde os vermes nunca morrem. Esta mensagem ela é dura, mas as pessoas precisam escutar. As pessoas precisam se arrepender. Eles precisam abandonar os seus pecados através de ouvir esta mensagem. Porque o que seria de mim se eu não tivesse escutado esta mensagem? Diz assim:
6. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Então, esta mensagem, quando eu li ela, quando eu ouvi nas ministrações do nosso líder, o profeta Dr. David Wall, eu fiquei espantado. Eu falei, meu Deus, não tem mais volta para mim. Agora eu aceitei Jesus, agora eu estou pregando a palavra. Ai de mim, se eu voltar para pecar, abandonar a minha fé, ser um morno dentro da igreja, porque senão ele vai vomitar todos aqueles que não buscam, que não se preparam de uma forma cheia do Espírito Santo de Deus, com compromisso. Vou ler aqui 10. Hebreus 10, 26. Completa esta mensagem que nós vimos aqui. Aqueles que abandonam a fé não têm perdão. 10, 26 diz assim: pois se continuarmos a pecar de propósito, aqueles que abandonaram a fé, aqueles que desertaram da verdadeira mensagem de Deus, que é a obediência, que é a própria palavra de Deus, pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Aqui nós estamos vendo o comportamento daqueles que não vão ver a face de Deus. Eles estão sabendo que eles estão em pecado, eles estão resistindo, eles não estão querendo se ajoelhar e entregar o vaso de alabastro, aquilo que vale mais para você, porque quem perde a sua vida ganha a vida eterna, que é Deus. Então, aqueles que pecam de propósito, não resta mais sacrifício. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Meu Deus, que coisa terrível, não é? Tem gente que está dentro da igreja, tem gente que está escutando as mensagens, mas mesmo assim está encobrindo os seus pecados. Sabe o que é que nos lembra aqui? Adão e Eva. Eles receberam o mandamento, o comando de Deus para não acessar, não querer conhecer o fruto maligno, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí eles pecaram, eles desobedeceram. Aqui nós estamos falando do comportamento deles. Eles continuaram, eles foram pecar de propósito. Não restou mais sacrifício para eles. O único sacrifício agora é o sangue de Jesus Cristo, que nós temos que receber para ser salvo. Então, o que eles fizeram? Baseado nesta palavra aqui, eles estão escutando a verdade, mas estão pecando de propósito. Ou seja, Deus veio passear com eles no jardim, Deus veio dar uma oportunidade para eles. Eles ouviram os passos de Jesus, só que eles correram. Eles estão encobrindo os seus pecados, eles estão escondendo os seus pecados. E o que eles fizeram? Com a vontade, com a justiça, com o comportamento que eles mesmos queriam agir desse jeito que nós estamos lendo bem aqui, eles continuaram a pecar de propósito e eles costuraram folhas de figueira. Ao invés de se arrependerem, ao invés de reconhecerem que Jesus Cristo veio para dar uma chance para eles. Então ali eles perderam a oportunidade, eles foram separados e passaram a ser seres mortais. Eu vou começar a finalizar. Vou ler aqui Mateus 23, 25. Veja o que diz a palavra de Deus. Glória a Jesus, aleluia, Pai. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora. Eles aparentam por fora bem, mas por dentro, o que a palavra de Deus diz? Mas por dentro estão cheios de coisas
que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lavem primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa. Esta mensagem aqui, quando eu escutei também, eu estava como aquele pecador. Eu não conseguia levantar a cabeça na igreja. Meu Deus, está falando de mim. Eu sou esse. Eu estou aqui dentro da igreja, mas eu não estou me arrependendo de verdade. O meu interior está sujo, está contaminado. Os meus olhos estão vendo nudez nas ruas, pornografias. Os meus olhos, eles são imorais. Como é que eu vou para as ruas e vejo uma moça na rua e eu cobiço ela e eu estou dentro da casa de Deus de terno e gravata? Isto não é a verdadeira salvação, meus amados irmãos. Isto é morte. Aqui são os hipócritas, os fariseus cegos e mentirosos. Por fora eles aparentam ser cristãos de verdade, mas por dentro é isso aqui que está no coração deles. Por isso que aquela mensagem encheu-me de temor. Aqueles que abandonaram a palavra de Deus, a salvação, a vida eterna, e uma vez caíram e voltaram e pecaram de propósito, não tem mais salvação. Mas aqueles que ouvem esta mensagem, aqueles que reconhecem que são pecadores, que não têm chance sem Deus, têm perdão. Davi se arrependeu, não se arrependeu? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 6,14. Eu gosto de ler várias passagens, porque uma vai completando a outra, e assim nós somos bem alimentados pela palavra de Deus. 6,14, 2 Coríntios 6,14, diz assim: não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Ou seja, aqueles que estão caminhando na santidade, como é que eles têm alguma coisa a ver com aqueles que estão no mundo? Não tem nada a ver, eles têm que ser separados. Deus está nos instruindo aqui para que nós não venhamos nos juntar com eles. Uma vez que você recebeu Jesus Cristo, você é totalmente separado de tudo aquilo que não agrada a Deus. Por isso eu parei de assistir filmes de terror, por isso eu não fui mais em clubes, porque é imoral para um cristão. Filmes também é trevas para o nosso corpo através dos olhos. Então Deus, Ele não vai estar lá do seu lado, Ele vai se retirar. Uma vez que nós pecamos, nós devemos correr o mais rápido possível para se arrepender, se humilhar como aquela mulher, como Zaqueu, como o ladrão da cruz. Essa é a vida do cristão, de manhã, de tarde, à noite, e fora isso, no Espírito, orando sempre, conectado com Deus. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Nenhuma. Como a pastora Ana Cristina disse, é sim, sim, não, não. Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Então nós devemos matar a carne, nós devemos voltar lá atrás e fazer a escolha que Adão e Eva não fez. Apenas conhecer a árvore da vida, apenas acessar a árvore da vida, porque a árvore da vida é a que vai te dar vida, é aquela que vai te levar para a eternidade. Eu vou orar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles,
não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês, eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Tremendo demais a palavra de Deus, amados irmãos. Nós sabemos que é uma batalha, é uma luta orar, mas o tempo que nós demos a Deus aqui vale a pena. Porque como é que nós queremos passar a eternidade com Deus e não se esforçar em buscar essas escrituras, que é para a nossa própria vida, para o nosso conhecimento, para a nossa libertação. Este é o verdadeiro culto de libertação, viver a palavra de Deus. Romanos 12, 2. Glórias ao Senhor Jesus. Com essas mensagens aqui, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos transformado. Então a minha obrigação aqui é trazer tudo aquilo que transformou a minha vida. Todas as mensagens que transformou a minha vida, eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração daqueles que estão ouvindo pela internet, pelas mídias sociais. Deus vai transformar a vida de cada um deles, porque Deus veio para buscar os pecadores, e aqueles que são pecadores, arrependidos, humildes, eles vão reconhecer esta palavra, e vão se arrepender e ter uma oportunidade. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Romanos 12, 2. Olha que tremendo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Uma vez eu estava no meu trabalho e os meus amigos estavam conversando fiado lá, né? E eu não participo dessas conversas e eu não posso nem rir da conversa deles, eu não me misturo, eu finjo que eu não estou escutando. E aí um deles soltou uma piada, o Tarso levou uma rasteira gospel. Não pode rir não, hein? Eles falaram desse jeito, o Tarso levou uma rasteira gospel, mas no meu coração, lá dentro, eu gritei, e eu falei, meu Deus, coitado dessa pessoa. Mal ela sabe o que está falando, porque quem está levando uma rasteira é ela mesma, pelo próprio diabo, porque não está dando ouvidos à palavra de Deus, não está se esforçando, está querendo curtir as suas vidas, sabendo que o tempo é curto, que a nossa vida é como uma fumaça. Ela logo aparece e desaparece. Eu vou ler mais 2 versículos para nós terminarmos. Eu vou ler Jonas e depois Apocalipse. Com isso tudo aqui que nós estamos recebendo aqui agora, olha o que está acontecendo na igreja e para os irmãos que estão escutando aqui. Olha o que diz. Jonas 3:4. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Imagina só, um cristão, um servo de Deus, mandado por Deus, chegar numa cidade inteira e dizer apenas essa frase: daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. Quantos não ficaram com raiva dele? Quantos não queriam atirar uma pedra na cabeça dele? Uma mensagem dura e sem curva. É sim, sim e não, não. Eu vou repetir. Olha o que ele disse. Ele começou a anunciar: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Qual é a nossa chance com esta mensagem? Sabendo que o dilúvio está vindo, que a destruição está vindo, que o fogo e enxofre, as pedras vão cair na cidade de Sodoma e Gomorra, que significa também esta geração. Nós sabemos que aqueles que vão escutar a mensagem, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, vão temer a Deus, vão se arrepender e vão se preparar. E qual é esta preparação? Está no versículo 5.
Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Olha a importância de trazer a mensagem do juízo de Deus. Olha a importância de trazer a mensagem do reino de Deus com estas palavras: se arrependa, porque o salário do pecado é a morte. Se não se arrepender, você tem dois destinos apenas. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 11:3 que quando as nuvens ficam cheias de água, o que acontece? Quando as nuvens ficam cheias de água, a chuva cai. E quando a chuva cai, a árvore também vai cair. Para o sul ou para o norte, não importa. O que importa é que vai cair. Esta é a nossa vida. Quando o arrebatamento acontecer, quando Deus vier, qual destino você vai ter? Qual destino você vai ser encontrado? Qual destino você vai ter? Vida eterna ou sofrimento eterno? 6. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros: ninguém pode comer nada, todas as pessoas e também os animais, o gado, as ovelhas estão proibidos de comer. Olha que tremendo, olha que grande temor esta mensagem vai trazer nos corações das pessoas e vão fazer com que elas não venham a ser destruídas. Agora nós estamos entendendo a importância de trazer este evangelho, esta única mensagem reta que é focada no céu, não nas coisas aqui da terra. Uma mensagem que ela é totalmente santa e separada para aqueles que vivem uma vida de arrependimento. Esse é o exemplo que nós devemos ter nas nossas vidas, o exemplo daquela cidade de Nínive. Que todas as pessoas, animais, vistam roupas feitas de pano grosseiro, que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram. Olha que tremendo, essa mensagem é linda. Ele chegou lá duro, uma mensagem dura, que nenhuma outra igreja vai nos chamar para trazer lá no público. Onde tem multidões, eles não vão chamar o irmão Tatos para trazer essa mensagem. Então nós somos muito privilegiados, usados e abençoados por Deus por estar aqui, nos preparando para a eternidade. Porque essa mensagem aqui vai fazer com que nós abandonamos os nossos pecados. E Deus, Ele viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Glórias ao Deus vivo. Tremenda esta mensagem. Glória a Deus. Com esta mensagem aqui, nós vimos aqui claramente que aqueles que escutarem vão ter o temor a Deus, vão se arrepender, vão fazer uma escolha, aquela que eu fiz lá atrás. Deus, eu decido o Senhor, eu escolho o Senhor, eu quero sair das drogas, eu quero ter a minha família de volta, eu quero servir ao Senhor, eu não quero ir para o inferno, eu me arrependo, eu entrego o meu vaso de alabastro, eu entrego as minhas lágrimas, meu verdadeiro arrependimento e a minha vida. Então hoje eu estou aqui contando este testemunho e eu agradeço muito a oportunidade, pastora Ellen, muito obrigado por estar aqui, e eu passo o microfone. Engrandeço o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.